se o senhor me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declina, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro, desculpa aqui. Eu quero perguntar para vocês que estão acostumados a julgamentos, tá? A muitos julgamentos. Eu, como jornalista aqui, acompanhei alguns tantos julgamentos, inclusive em Brasília. Estava em Brasília na época, trabalhando em Brasília na época do julgamento do Mensalão, que foi outro julgamento que parou o Brasil. E aí foi no plenário principal mesmo do STF, né, na época do ministro Joaquim Barbosa. Enfim, foi muito midiático também. E agora, depois do Mensalão, acho que esse é o de maior repercussão que as pessoas estão acompanhando aí ao vivo. Como é que vocês avaliam esses momentos assim que a gente viu ontem, que virou meme, né? E aí o doutor Bernardo fez referência que por muitas vezes a postura do ex-presidente Bolsonaro era de muita indignação contra o ministro Alexandre de Moraes e muitos ataques. E daqui a pouco parecia uma novela, um filme de comédia, ele brincando, uma cena surreal. Olha, em tempos de inteligência artificial, se a gente não estivesse acompanhando ao vivo e fizesse esse recorte levando lá para trás, a gente poderia imaginar que fosse algo irreal. Como é que vocês analisam um momento desse? O que aconteceu ali? É uma estratégia? É um distensionamento que acabou acontecendo? Porque é um assunto muito sério, envolve um sentimento ruim até, de ódio da pessoa, do Alexandre de Moraes, que a gente acompanhava por parte do ex-presidente Bolsonaro. Daqui a pouco, aquele clima todo de amigos e tal. Que leitura dá para fazer, doutor Gustavo? Léo, eu vejo duas questões aí, né? No primeiro momento, obviamente, todos os advogados que se fazem presentes ali, eles são figuras corriqueiras do STJ, do STF, né? Certamente os advogados que ali se fazem presentes, eles frequentam o gabinete do ministro Alexandre de Moraes por outras questões que eles possuem. Então isso faz com que o ambiente já não tenha esse tensionamento. Ah, né? mas os advogados sim, mas o próprio réu Pois Bolsonaro... o próprio réu, Léo, eu vejo assim, hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não tem mais o poder de ser presidente, né? Então, antigamente, ele precisava, de forma a representar o eleitorado dele, mostrar uma força, a força do presidente, né? E exatamente o que estava acontecendo é esse tensionamento entre os poderes. Hoje ele já não é mais presidente, né, Léo? Então ele não tem mais a força que ele tinha anteriormente de chegar dentro do STF e se colocar como uma figura que está representando os seus eleitores e lutar dentro do STF, né? Hoje ele está na condição de réu, né? Então ele na condição de réu, eu acho que ali ele fez uma brincadeira, enfim, mas é uma posição de mais respeito que ele está se colocando ali, né? Ele está mais, vamos dizer assim, uma figura de mais paz e amor, diferente daqueles palanques que ele se colocava quando dos comícios, enfim, que ele peitava o STF, né? Hoje ele não está mais nessa condição de presidente, representando grande parcela do eleitorado dele. Hoje ele está na condição de réu. Então, na condição de réu, eu acho que ele não pode ter a mesma postura que ele tinha antigamente. Mas o doutor, num processo seu, não diz para o cliente, vai lá e faz uma brincadeira para o juiz. Não, mas eu acho que é uma brincadeira espontânea. O ex-presidente Bolsonaro, ele tem esse comportamento, né? Eu tô brincando. Ele tem um comportamento assim de brincalhão, enfim. Eu acho que é um pouco do comportamento dele ali, no meu ponto de vista. Mas muito diferente, né? Como a gente fez referência aqui. Ele, ao mesmo tempo que ele tem um comportamento de ter sido muito agressivo com o ministro, agora ele tem um comportamento de brincar. Claro. Com o ministro. Se tu fores ver, Léo,
essa brincadeira aconteceu em 2 ou 3 oportunidades, não só no depoimento do ex-presidente Bolsonaro, acho que também teve um advogado que fez uma solicitação. Entre advogado e o magistrado é mais comum exatamente por isso, né? A gente tem um pouco mais de contato, o dia a dia acaba aproximando, né? Teve também um questionamento feito ao Heleno, no sentido que ele... sim ou não, se ele né? já tinha sido preso, né? E ele falou, eu estou preso. Tem esse vídeo também. Então, já que o doutor Gustavo deu a deixa, vamos rodar esse vídeo, então, aí, que é o 5º vídeo aí. Vamos lá. O senhor já foi preso ou processado alguma vez? Eu estou preso, presidente. Fora essa vez. Fora essa vez, não, senhor. Eu sei que o senhor está. Eu que decretei. Esse é outro momento que viralizou também. Tá, mas doutor Bernardo, vamos lá. Primeiro, eu queria uma leitura sua sobre essa postura do ex-presidente Bolsonaro de distensionar ali, de até brincar, muito diferente daqueles ataques, aquela postura agressiva que ele tinha. O que a gente pode falar sobre isso? Uma estratégia? Foi algo natural ali? O que aconteceu ali? Porque, assim, vocês que estão mais acostumados com julgamentos podem nos ajudar a entender. A gente pode ter a leitura de que absolutamente nada do que aconteceu ali foi feito de maneira improvisada, né? Embora, às vezes, eu particularmente acredito que muita coisa que o Bolsonaro fazia acabava sendo de improviso. E, bom, aí as consequências eu vou deixar para um outro fórum para discutir. Acredito que, dada a importância desse julgamento, nada ali foi feito de maneira improvisada ou no calor do momento. Ele muito provavelmente pensou, estudou e treinou para fazer aquele tipo de fala. E para além dessa questão, é curioso a gente ver quando existe um julgamento que é realizado de maneira midiática. Imagina, o Brasil inteiro estava parando para assistir. Foi transmitido em diversos canais do YouTube, na televisão fechada em alguns momentos. Eu não sei se a televisão aberta chegou em algum momento a passar, mas em vários canais, seguidamente, estava se passando, né? Então, isso, obviamente, vai acabar influenciando todos os atores que estão ali naquela audiência, né? É muito diferente de uma audiência que a gente participa, onde a maneira como o réu ou o autor, e dentro da sua estratégia, vai acabar se comunicando com o magistrado. Não posso dizer certamente, porque tudo vai depender do processo, e é a casuística que define a maneira como a gente acaba colocando uma estratégia na mesa. Mas dá para dizer que, em regra, isso não acontece. Dessa maneira, isso acaba não acontecendo. Então, obviamente, isso é uma forma de colocar a maneira como ele quer ser enxergado pela opinião pública à frente de um julgador que está com o processo na mão. Não sei se eu posso avançar com outros assuntos ou se a gente Pode, sem se alongar muito, para a gente passar a palavra para o doutor Gustavo. Sim, a gente estava conversando antes que passa rápido, né? A gente já está quase no final. É bem rapidinho, só algumas questões, por exemplo, em relação a gente, o doutor Gustavo comentou que o STF acaba se tornando um órgão político, e eu concordo, é um órgão político que acaba, a configuração dele é nada mais, nada menos que a expressão da população de um determinado momento ou época, né? A gente não pode esquecer que no período da ditadura militar, o STF tinha outra composição, tinha outra maneira de enxergar as coisas, tinha outra maneira de vislumbrar violações, tanto quanto a nós, advogados e advogadas, quanto com parlamentares, partidos políticos, né? Então, é a visão do seu tempo e do seu momento. Então, a questão da composição hoje, e até a gente não pode se esquecer que é uma composição muito parecida, tratou da questão do processo do presidente Lula, né? A própria questão, e uma outra questão que o doutor Gustavo comentou, que é que um juiz comum traria uma imparcialidade para o processo, a gente não pode esquecer que a própria espetacularização
desse tipo de processo e a maneira como ele é conduzido criou uma série de problemas também dentro do primeiro grau, né? O processo do presidente Lula, a questão com o juiz Moro, tudo que se discutiu e que se alongou em relação à forma da investigação, a maneira como o próprio juiz de primeiro grau articulava junto com o promotor, e essas diversas ilegalidades que ocorriam, né? Então, não é uma salvaguarda o primeiro grau pegar o processo e não acontecer nenhuma ilegalidade. Então, o que a gente tem que enxergar é na ótica processual, ao fim e ao cabo, o que está se acontecendo, como as investigações estão ocorrendo, como as provas estão sendo analisadas e de que maneira a condução está sendo feita para que a gente chegue num julgamento que seja o mais adequado possível, né? Não esquecendo que o ministro Alexandre de Moraes é um dentro de uma turma, né? Se o convencimento dos colegas no julgamento convencer os outros, caso a gente já tenha uma ideia hipotética de que o Alexandre de Moraes vai condenar todo mundo, pode-se ter uma absolvição.